E vamos lá, esperar o pessoal começar a entrar. Hoje nós vamos falar sobre constelação familiar, o que é e para que serve esse raio de constelação familiar. Francine Cordeiro, tudo bom, Francine? Vamos esperar mais o pessoal chegar. Compartilha aí, pessoal, compartilha, chama os seus amigos, né? Inclusive, Francine, você que gosta de participar de constelação, eu estou fazendo isso, as lives estão indo ao ar todo dia agora. E melhor, né? Eu vou começar a fazer atendimento ao vivo aqui, não de constelação, mas entender o que as pessoas estão buscando, né? Vamos começar a trabalhar também um pouco com as constelações aqui, que nem eu faço na Rádio Mundial, né? De uma forma de conversar um pouco, bater um papo. Então vamos esperar o pessoal entrar. Hoje eu trouxe um tema bastante legal, um tema que na verdade é bem recorrente, que as pessoas estão buscando bastante, estão me procurando bastante para saber, né? São mais pessoas mais leigas, pessoas que estão ainda tentando entender, né? Então, inclusive o tema que eu trago é constelação familiar, o que é e para que serve, né? E aí eu separei uma série de perguntas que vieram me fazendo, tanto no grupo Campo, quanto no grupo Campo Advanced, ou então nas formações, né? Tem muita gente que começa as formações em constelação familiar comigo e nunca participou de uma constelação. É muito louco, isso é muito legal, né? Francine, me identifico muito com você, obrigado pelo trabalho. Obrigado você, Francine, obrigado. O pessoal está entrando. E assim, hoje, como é assim, eu venho sempre falando, né? Claro que depois eu vou falando menos, né? Mas em todas as lives, que as lives agora são diárias, eu ainda estou definindo o horário, então as lives estão entrando surpresa, mas existe uma grande probabilidade que as lives sejam na parte da manhã, tá? E eu sempre, meu interesse não é só passar a informação, passar o conteúdo sobre as constelações familiares, sobre o mundo das constelações familiares, sobre o mútuo desenvolvimento humano, sobre o coaching também, mas também, né, trocar ideia com vocês, não só aqui por texto, mas por câmera. Então compartilhe a sua câmera. Compartilhe a sua câmera comigo, se você quiser conversar, bater um papo rápido, um jogo rápido aqui. É uma série de lives que eu estou fazendo, que se chama Papo Sistêmico, que é justamente isso, é um papo sistêmico. É um papo no qual a gente vai abordar vários assuntos, várias questões, sempre com um tema central, mas ampliando, né, abrindo para uma série de possibilidades aí, tá? E hoje, antes de eu entrar no tema, que eu sempre acabo esquecendo, eu até separei aqui. Olha, se você não sabe ainda, sexta-feira agora, tá? Às 15 horas eu vou estar apresentando meu programa Despertar Emocional na Rádio Mundial. Para quem não sabe, eu tenho um programa na Rádio Mundial, no qual eu falo sobre constelação familiar, no qual eu falo sobre inteligência emocional, sobre desenvolvimento humano, mas principalmente com foco nas constelações. Então não perca ao vivo, às 15 horas, pela 95.7 FM, ou então live direto aqui pelo meu Instagram, às 15 horas, nessa sexta-feira, programa Despertar Emocional. E eu vou estar com uns convidados mais do que especial, que é com o Lucas Negrin, sua esposa. E nós vamos abordar nessa sexta-feira todo um projeto, um trabalho que eles têm de desenvolvimento humano, no qual eles trabalham com todo o conceito Disney. Gente, é fabuloso, é fantástico, não percam. E mais, bom, se você é de São Paulo, tá? E quer participar de um workshop comigo, quer participar de um grupo de constelação comigo, no dia 21 de julho eu vou estar em São Paulo fazendo uma imersão de 8 horas de workshop com constelação familiar. Mas não é esse workshop só de constelação, tem muito mais do que só constelação familiar. Tem muito papo, muita conversa, muita dinâmica, principalmente vivências, né, dentro das constelações familiares e obviamente trabalhando questões, temas. Então, que você quiser participar do grupo, manda um direct para mim, manda um direct que eu passo todas as informações para você. E para você que é de Uberlândia, agora no dia 13 de julho, eu vou estar em Uberlândia, gente, olha só que legal. Vou estar em Uberlândia fazendo também mais uma imersão de 8 horas de constelação familiar, de inteligência emocional, trabalhando aí a prosperidade, trabalhando a saúde, trabalhando a vida. Então é um trabalho muito bacana, muito legal, que vai começar agora em Uberlândia. E eu também vou estar, se eu não me engano, no dia 13, no dia 11 de julho, eu vou estar em, acho que é Itaquá, né? Fazendo também aí um workshop menor de constelação familiar,
dentro de um colégio que é o Colégio Espaço do Saber. Então, assim, é muito bacana, é muito legal. Então, não percam. Se você quiser estar me vendo presencialmente, quiser estar querendo participar de um grupo de construção, quer estar querendo frequentar e entender o que é um workshop, o que isso pode fazer pela sua vida, então, estão aí as datas que eu vou estar em São Paulo fazendo esses eventos, tá? E assim, eu já quero convidar... Ah, não posso esquecer, no dia 5 e 6 de outubro, já estou dando todos os recados de eventos aqui, porque senão depois eu acabo não conseguindo entrar no tema do grupo e eu acabo esquecendo. Nos dias 5 e 6 de outubro começa a minha formação em constelação familiar em São Paulo. Tá? Então são 9 meses, 9 módulos de muita formação, de muita vivência, muita prática, totalmente 100% presencial, tá? Onde você vai aprender muita constelação e isso vai ser um trabalho de transformação enorme na sua vida, tá? E já quero fazer um convite para vocês antes de nós começarmos de fato a trabalhar, a falar do tema que eu trouxe, que é a constelação familiar, o que é, para que serve, que é você já participa, né, do meu grupo, do Grupo Campo. O Grupo Campo tem dois tipos de grupo. Né? Tem o Grupo Campo, que é um grupo do WhatsApp, do Telegram, que é um grupo de estudo sobre constelação familiar totalmente gratuito. E nesse grupo eu abordo semanalmente temas específicos, eu abordo questões, tiro dúvidas, compartilhamos ideias, muitas coisas bacanas falando sobre as constelações familiares. É um grupo totalmente gratuito, tem tanto no Instagram quanto no Telegram. O conteúdo para os dois é o mesmo, que eu publico um, eu publico no outro. Mas como tem pessoas que estão mais no Instagram e outras que estão mais no WhatsApp, então eu resolvi abrir nos dois. E em julho começa o Grupo Campo Advanced. Esse grupo é um grupo de estudos, aí ele é pago, tá? Que são encontros semanais de 2 horas diretamente comigo em aulas muito aprofundadas, baseadas nas obras de Bert Hellinger, tá? Então, se você tiver interesse de entender a filosofia sistêmica, de entender tudo isso que está por trás, e mesmo que você não trabalhe com as constelações, não tem problema. Isso nós vamos falar, inclusive, hoje. Você vai entender o quanto é importante você ter quantas mudanças, na verdade, as constelações familiares elas vão trazer para a sua vida, elas vão trazer só de você compreender a filosofia, só de você compreender os fundamentos, tá bom? Então, manda um direct para mim depois que vocês vão ter todas essas informações. Bom, eu estou aqui com o meu mate, o meu chimarrão, e vamos começar a nossa live agora, de fato, com o nosso tema, tá? Então, se vocês aí que estiverem me assistindo agora tiverem alguma dúvida, tiverem alguma questão, deixa aqui nos comentários. Ou então, se você sentir vontade e quiser participar aqui ao vivo comigo, é só compartilhar, é só mandar a requisição de compartilhamento da sua câmera e a gente entra ao vivo aqui para bater um papo rápido. É assim, eu ainda não fiz isso com ninguém, não, fiz com uma pessoa e vou tentar porque eu acho barato isso, acho muito legal, esse compartilhamento, essa troca de informação. Eu já faço isso, esses atendimentos na rádio e acho muito legal mesmo, tá? Mas vamos lá. A proposta que eu trouxe hoje, tá? Talvez para você que já conhece as constelações, talvez seja algo meio leigo, algo que tipo, mas isso de novo, eu já entendo, já conheço. Mas assim, eu sempre coloco que às vezes você ouvir o mesmo conceito por diferentes pontos de vista traz para você outros tipos de ensinamento, outros tipos de compreensões. E o tema realmente que eu trouxe hoje é a constelação familiar, né? O que é, né? E para que serve, né? A constelação familiar, né? Até onde eu posso ir com ela, até onde ela pode me ajudar, quais são os benefícios, pode me fazer mal, não pode, é coisa do diabo, é coisa de Deus, o que é isso, né? Como que funciona, né? É coisa de outro mundo, e é justamente nessa live hoje que eu vou compartilhar tudo isso aqui com vocês com o maior prazer. Inclusive eu separei, né, como eu falei, eu separei uma série de perguntas, tá, para nós, eu ter um roteiro para a gente poder falar disso aqui. A Miriam vamos lá, gente, mandou requisição, eu adoro bater um papo aqui sobre o pessoal, vamos ver se a Miriam aceita aí. Miriam Consoli, é isso? Acho que é Consoli, né, agora não sei se é Miriam Consoli. Vamos ver. Vai desligar. Miriam? Oi? Opa, tudo bem? Tudo bem, e você? Como vai? Tudo jóia, tudo ótimo. Então Que tá bom. prazer ter você aqui compartilhando essa tela comigo. Que bom poder te conhecer. Vamos saber um pouco aí da constelação familiar. Que bacana. Você já conhece as constelações?
Eu já li um pouco sobre isso, mas muito pouco. Já viu um pouquinho, né? É, Já deu para entender. já deu. Mas me conta, né? Que é esse pouquinho? Você viu alguma coisa? Você participou de um grupo? Que te chamou a atenção para as constelações familiares? Essa constelação familiar eu comecei a ler um pouco para integração dentro da minha casa aqui entre nós, para ver o que estava de errado entre as relações. Por isso eu Legal. comecei a ler um pouco sobre isso. Não, você vai adorar. Então fica nessa live, porque essa live eu vou falar justamente que é para quem não conhece muitas constelações, ou então ainda né, tá entrando nesse mundo, serve para quem já conhece também, mas eu vou explicar aí os fundamentos, para que serve, se esse negócio vale a pena, não vale, e como a gente pode utilizar. E já te convido, Miriam, se você quer saber mais, depois acessa no link aqui da minha bio no Instagram, para você fazer parte do Grupo Campo, que é um grupo totalmente gratuito no Instagram e no Telegram, tá? No Instagram, no Telegram não, perdão, no Telegram e no WhatsApp. E agora, em julho, nós vamos começar o Grupo Campo Advanced, né? Que é um grupo pago, mas muito mais aprofundado de estudos sobre a constelação familiar, baseado nas obras de Bert. Bom, eu não sei se você chegou a ouvir tudo que eu falei, porque a tua imagem está travando para mim, acho que deve ter caído. Está travando um pouco, é. Bom, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Ah, legal. Não, achei que sua tela travou, mas como você manteve a imagem, continuei aqui. Tá. Tá certo, Miriam? Estou ouvindo. Então tá jóia. Miriam, fica acompanhando aí, tá bom? E qualquer dúvida, vai colocando Ok. a sua mensagem aí, tá bom? Ok, combinado. Obrigado, Miriam. Obrigado. Até mais. Obrigada. Até mais. E é isso aí, gente. Conversei com a Miriam agora. Obrigado, Miriam, aí pela. Ah, Miriam, acabei não perguntando. Depois você coloca aí da onde você é, tá bom? E vamos lá, vamos começar. O que é a constelação familiar? Vamos começar a entender isso. Que raios é esse tal de constelação familiar sistêmica ou constelação sistêmica, né? Quem que é esse tal de Bert Hellinger, né? Que é isso, né? Bom, constelação familiar, tá? É claro que tudo que eu vou falar aqui na live é sempre de uma forma mais resumida, até porque no Instagram ele só me permite 60 minutos 60 minutos de live, tá? Então, quando der 59 ponto alguma coisa, ele já começa, ele já corta e aí eu perco tudo. Então, na verdade, para não perder, eu tenho que ficar nesse limite, tá? Então, a constelação familiar, ela é uma terapia, ela é uma filosofia, ela é uma ferramenta, ela é uma forma de viver, tá? Ela é considerada, ela é reconhecida pela medicina, pela psicologia, como uma terapia breve, voltada à solução, tá? Mas ela não é algo que substitui qualquer outra ferramenta no sentido psicoterapêutico. Ela não vem aqui para substituir as terapias, né, que você faz com psicólogo, com psicanalista, com terapeuta. Ela não vem aqui para tomar o mercado dos outros. Pelo contrário, ela vem aqui para agregar, para trazer mais conhecimento, mais informação, mais aprofundamento sobre as questões que enredam a vida das pessoas. E quando eu falo questões, né? O que é questão? Questão é tudo que está na nossa vida, a nossa vida financeira, a nossa prosperidade, nossos relacionamentos afetivos, a nossa vida profissional, a nossa vida pessoal, a nossa vida com os filhos, tudo à nossa volta é uma questão. Inclusive, por meio da constelação familiar, você também consegue olhar outras questões. Por exemplo, eu consigo constelar, como é a forma como nós chamamos, uma empresa, eu consigo constelar um projeto, né? Eu consigo entender qual é a solução, ou origem, ou o caminho que eu devo prosseguir a partir de determinado ponto, através da constelação familiar, tá? Eu estou olhando aqui do lado, porque eu estou com a tela aqui do lado, e eu separei algumas perguntas que me fizeram, e eu vou acompanhando aqui para não me perder no raciocínio, tá? Agora, sim, de uma forma geral, as constelações familiares elas estão baseadas em 3 leis, tá? Leis essas que foram trazidas, que foram ressignificadas por um alemão, que ainda está vivo, que hoje está com 90, eu não me lembro, está com 95 anos, se eu não me engano, 92, 90, eu não lembro. Se alguém aqui estiver vendo e souber a idade dele, de Bert Hellinger, tá? Pode colocar aí que é esse alemão, Bert Hellinger, né? Eu ia falar do alemão, falei a idade, eu falei não, que é o alemão chamado Bert Hellinger,
que trouxe, que ressignificou as leis e trouxe as constelações para nós, tá? E isso nós já estamos falando aí em décadas, tá? Em décadas, não é uma coisa de 5 anos atrás, tá? Se eu não estiver enganado, eu sou um pouco ruim com idade, mas nós estamos falando aí de pelo menos 40, 50 anos, tá? De trabalho, de pesquisa, de aprofundamento com as constelações familiares que Bert trouxe para nós. Na verdade, isso já era visto de uma outra forma antes, mas Bert, em suas pesquisas, em seus aprofundamentos, ele veio trazendo isso para nós. Mas hoje eu não quero falar só de Bert, eu quero falar da constelação em si, porque Bert é o que trouxe para nós. Mas para você entender as constelações, você tem que inicialmente entender que existem 3 leis, tá? Que regem os relacionamentos humanos, que regem os relacionamentos nossos, tá? E que estão enredados, que estão incluídos dentro do nosso inconsciente pessoal, do nosso inconsciente familiar, do nosso inconsciente coletivo. Eles estão enredados lá dentro de uma forma muito profunda, de uma forma muito fiel, leal, tá? E que leis são essas? Também não vou me aprofundar nas leis agora, porque senão a gente estende muito a live, não é o propósito me estender, eu posso até fazer uma outra live falando dessas leis, né? Até estou montando aí um desafio muito bacana. Mas vamos lá. Quais são essas leis? É a lei do pertencimento, tá? Então, de uma forma muito resumida, ela fala que tudo e todos fazem parte. A lei da hierarquia, que diz que aquele que vem primeiro tem precedência por aquele que vem depois, né? Ou seja, aquele que vem primeiro tem preferência, preferência diante daquele que vem depois, tá? Isso num outro contexto. E a lei do equilíbrio dar e receber. O que é essa lei? Essa lei nada mais é, né? Que ela é uma lei mais complexa de compreender, só no momento que você vai estudando as constelações, você vai compreendendo mais ela, mas é uma lei que diz que tem que ter um equilíbrio na troca das relações, de tudo, né? Se eu não posso somente doar e não receber algo em troca. E não é um receber no sentido só material, é em todos os sentidos. Tá? Normalmente, aqueles que doam muito se tornam credores e aqueles que recebem muito e não conseguem retribuir da mesma forma se tornam devedores. E normalmente o que acontece? O devedor vai embora. Você já viu isso acontecer na família de vocês ou entre amigos? A pessoa foi lá, ajudou, fez, aconteceu. Nossa, foi lá o anjo da guarda. E aquele que recebeu tudo aquilo, de repente do nada, pica a mula, vai embora. Né? Isso é o que acontece. Isso são movimentos inconscientes. Então, Bert Hellinger, ele, ao descobrir essas leis, tá? Quando ele descobriu essas leis são como as leis da gravidade, tá? Elas existem. Você pode não acreditar, mas ela tá aqui. A lei tá aqui, tá? Então, se eu jogar essa caneta, vocês viram, ela vai cair. Não tem nem sombra de dúvida sobre isso. Existe uma lei que atua. Nós não pegamos, nós não a sentimos, entre aspas, né? Porque nós somos habituados a ela, mas ela existe e ela está atuando frequentemente conosco, tá? Então, essas são as 3 leis. Então, as constelações familiares, basicamente, elas estão fundamentadas nessas 3 leis. Obviamente que depois nós temos as leis das ordens da ajuda, que é o que eu aconselho, né? Todo profissional de saúde, na verdade, todo mundo deveria entender, compreender as leis das ordens da ajuda, né? São 6 leis, né? E a primeira delas é: eu só posso dar aquilo que eu tenho e o outro só pode receber aquilo que ele pode aguentar. Né? E eu não posso dar algo que eu não tenho. Aí você fala assim, como assim dar algo que eu não tenho? Como não estou entendendo isso, Alex? Por exemplo, vamos colocar eu como terapeuta, tá? Se eu sou um terapeuta, eu sou coach, sou especializado em constelação, eu ajudo profissionais, eu ajudo pessoas a entrar no mundo das constelações, a se firmar no mercado, enfim. Mas eu como terapeuta, como coach, se eu, por exemplo, não sei lidar com a morte, como que eu vou poder ajudar outra pessoa a lidar com a morte? Compreende? Claro que eu estou falando de uma forma muito básica, muito sucinta, mas eu só posso dar aquilo que eu tenho. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. E aí entra que muitas pessoas confundem. Será que não é egoísmo? Não. Você só pode ajudar o outro, você só pode se colocar à disposição de ajudar o outro a partir do momento que você está se ajudando. Né? Se você está firme emocionalmente, se você está equilibrado, se você está bem financeiramente, se você está tranquilo, você pode ajudar o outro. Então quer dizer que eu só vou poder ajudar o outro quando realmente tiver tudo isso? Não, mas você não pode dar algo para o outro que você não tem. Como que você vai consolar, né? Por exemplo, assim, não é só a questão do consolo, mas é a questão de realmente de ajudar.
de tirar de você para dar ao outro. Como é que você vai tirar algo de você que você não tem, tá? Então, por exemplo, se você não sabe, se você é uma pessoa, vamos pegar relacionamentos afetivos. Se você é uma pessoa ciumenta, por exemplo, né? E você não sabe lidar com os ciúmes, como que você vai ajudar o seu amigo, a sua amiga, a lidar com os ciúmes? Não tem como, né? Você não vai conseguir saber lidar, porque você ainda não passou por esse processo, tá? Então, as constelações familiares, elas estão fundamentadas nisso, tá? Nessas leis, principalmente nessas 3 leis que eu falei inicialmente, e elas estão aí já sendo reconhecidas e utilizadas pela justiça brasileira, que nós chamamos de direito sistêmico, pela educação, que nós chamamos de pedagogia sistêmica, pela saúde, que chamamos de saúde sistêmica, né? E assim por diante. Então, de várias formas, tá? Você tem a constelação hoje sendo trabalhada de uma forma muito grande. Hoje, todo o meu foco, né, é voltado para as constelações familiares e todos os processos de coaching em cima disso. Principalmente na formação. Eu formo muitos consteladores e formo muitos coaches a se tornarem consteladores. Eu não formo coaches, eu formo coaches com a constelação, né? A introduzir a constelação dentro do mundo coaching, dos terapeutas e psicólogos também. Mas, hoje, a constelação, ela está em todo canto, né? Ela está de tudo de qualquer forma. E aí entra na segunda questão, ou terceira pergunta, que o que é? É uma filosofia? É uma prática? Né? Como é que eu coloquei aqui? É uma ferramenta? É um culto espiritual? Né? Porque as pessoas vão, às vezes, a primeira vez num grupo de constelação ou vem na internet e vem as pessoas tendo movimentos, pulsos e choram e caem, abraçam e beijam e sorriem, né? Beijam no bom sentido, não no sentido pejorativo da palavra. E, nossa, mas isso é uma influência espiritual, né? O que é isso? Não é nada disso, gente. Ela é uma filosofia de vida, ela é um conceito, ela é uma terapia, ela é uma ferramenta. Por exemplo, se eu olhar pelo mundo coach, né? Se tiver coaches, né, assistindo agora, ou você que é coach que está assistindo agora, se eu olhar pelo coach, ela é uma ferramenta no qual eu vou agregar dentro dos meus atendimentos, dos meus processos de coaching, que vão potencializar aquele atendimento em 1000 vezes. 1000 vezes? Mas isso é demais. Não, não é demais. É 1000 vezes sim. Assim como eu tenho nas formações, né, nos grupos de formação, que são 9 meses, 9 módulos de curso, eu tenho muito psicólogo, eu tenho muito coach, eu tenho muito terapeuta, né, de várias linhas, psicanalista também. Então, assim, o que eles estão indo? Eles estão indo para mudar de profissão? Não. Eles estão indo para poder absorver o conhecimento, a filosofia das constelações familiares e trazer ela para dentro do seu mundo profissional. Assim como você tem os advogados, assim como você tem os professores que estão trazendo toda essa filosofia das constelações familiares para dentro do seu mundo profissional. Por quê? Porque isso agrega demais, isso gera transformações muito grandes. Quem já vem me acompanhando já presenciou nos meus programas na Rádio Mundial, em alguns atendimentos que eu faço, eu fazendo pequenos movimentos sistêmicos, né, que a gente chama de movimentos da imaginação, a pessoa simplesmente se transformando ali no sentido de tirar um peso muito grande que estava nela naquele momento, num simples movimento. Agora, imagina você tendo todo esse conceito, todo esse conhecimento e colocando isso dentro da sua profissão, dentro do seu trabalho, e mesmo que você não trabalhe, você colocando toda essa filosofia, essa prática, dentro do quê? Da sua vida pessoal, com seus filhos, com a sua família, nos seus relacionamentos afetivos. Quando você começa a entender essas leis, você começa a perceber a dinâmica que existe em volta, e aí você consegue falar, caraca, para não falar palavrão aqui, né? Caraca, agora eu entendo por que eu estou tendo essa atitude, agora eu entendo por que a minha esposa, meu marido está tendo aquela atitude, agora eu entendo, compreendo por que a minha mãe ou meu pai teve aquela atitude. Inclusive, agora, muito provavelmente em agosto, setembro, está sendo lançado o meu novo livro, meu primeiro livro, né? Que é o livro Despertar Emocional, que é um livro que eu falo sobre a constelação familiar aplicada no dia a dia. Está sendo publicado, inclusive, pela editora Matas, aí para todo o Brasil. Então, é um livro que eu falo muito de compreensão. E a constelação familiar, ela nos traz essa compreensão.
E eu sempre coloco que compreensão é diferente de entendimento. Tá? Eu vejo na minha cabeça, no meu ponto de vista, entendimento sobre algo é uma coisa muito racional. Não é ruim, não estou falando que é ruim, tá? Mas é algo mais racional. Tipo assim, 2 mais 2 é igual a 4, né? Igual a 4 não é igual a 4, né? Isso é racional. Você sabe que 2 e 2 é igual a isso aqui tudo. Agora, quando nós falamos de compreensão, eu simplesmente olho para algo e falo, é 4. Mas como? É 4, eu já entendi, eu já compreendi aquilo, pum, caiu a ficha. Sabe quando você tem aquele insight sobre determinada questão, sobre determinada, como é que eu posso falar? Sobre determinada situação, que de repente você fala, já entendi. Não, já entendi. Só que se você tenta explicar isso racionalmente, você não vai conseguir. Por quê? Porque aquilo não é lógico. Aquilo está no nosso inconsciente. E a constelação familiar, ela vem trazer essa compreensão para nós. Então, muita gente que vai pela primeira vez num grupo de constelação familiar, estou organizando a formação, num grupo mesmo, com pessoas presencialmente, essa pessoa, quando ela só apenas senta, ela não vai para constelar nada, ela não vai para constelar nada. Ela vai lá apenas para sentar e olhar que raio é isso de constelação, esse monte de pessoal fazendo teatrinho aí na frente. Porque é assim que o pessoal pensa. Inclusive, nós temos aí ai, me fugiu, o Moreno, né? Que Bert Hellinger estudou Moreno, que traz o psicodrama, né? Não é um psicodrama. E não, que constelação familiar é psicodrama. Não é psicodrama. Psicodrama é uma outra técnica, tá? Que tem os seus benefícios, mas não é psicodrama. Ela tem algumas bases do psicodrama, mas não é. A constelação familiar, ela trabalha dentro da fenomenologia, ou seja, de uma forma mais científica, a ciência do fenômeno, né? Dos impulsos. Então, aí por isso que a gente fala, não tem nada espiritual. Ah, Alex, você tem certeza que não tem nada espiritual? Você está mentindo. Tem os espíritos ali que estão incorporando. Não, gente, não tem. Não estou dizendo que não tem espíritos ali. Pode até ser que tenha, sim. E eu digo porque eu tenho, né, uma veia espiritual, né, um trabalho religioso, inclusive espiritual muito forte, mas que eu distingo. Então, eu sei o momento que eu estou lidando com uma terapia e o momento que eu estou lidando com algo que é mais espiritual. Que dentro da constelação, eu, pelo menos, não permito esse tipo de influência, tá? Não que não exista, mas eu não permito, tá? E você como constelador, você, a partir do momento que você tem esse entendimento, você consegue controlar isso. Enfim, o que eu quero dizer é, ela vai trabalhar o fenômeno, ela vai trazer o que está no inconsciente para fora, Então, isso traz muita compreensão, porque muitas coisas, olha só, gente, tudo que vocês vivem hoje, tudo que vocês pensam, as ideias, realidades, o que você come, o que você gosta, o que você não gosta, o que você julga, o que você não julga, enfim, todos os seus conceitos, valores que você tem, eles não são baseados na sua mente racional. Eles são baseados no iceberg, né? A gente sempre... Eu estou sem lousa aqui, não estou sem... Imagina, gente, ó, que isso aqui é um iceberg, tá? E aí imagina que essa aqui é a ponta do iceberg, tá bom? Vocês já visualizaram, né? Já visualizaram o meu detalhe. Isso aqui, tá? Esse triangulinho aqui é a sua mente racional, é o seu consciente. É o que você está vendo, é o que você está me vendo agora, o celular, o Instagram, é tudo que você está vendo. Daqui para baixo é o seu inconsciente. E é isso daqui que controla a sua vida. É aqui que estão as crenças limitantes, é aqui que estão seus conceitos, seus valores, tudo está ali. E quando nós vamos trabalhar com as constelações familiares, quando nós nos colocamos dentro de um campo, né, que a gente chama de campo sistêmico, o que é o campo sistêmico? O campo sistêmico nada mais é do que o ambiente, né, no qual nós vamos trabalhar com a constelação. Então, por exemplo, eu aqui com todos vocês, um campo aqui existe, um campo de informação. E aí você se pergunta, tá, mas Alex, tudo bem, já entendi que não tem nada a ver com espiritismo, com espiritualidade no sentido religioso, nem no sentido holístico, mas de onde vem essa informação? De onde vêm esses impulsos? O que acontece, né? As pessoas estão lá, de repente terem um impulso e sentirem coisas, né? Isso os representantes, tá? Sentirem coisas que não é delas, que é da família do outro, que está lá sentado constelando. Como é que é isso? Como é que eu consigo... De onde vem essa informação? Bom, para vocês compreenderem, aí eu deixo a dica para vocês pesquisarem aí, para se aprofundarem mais, porque aqui na live eu não vou ter o tempo suficiente para explicar isso, tá?
Existe algo chamado campos morfogenéticos. Esses campos morfogenéticos, tá? Esse conceito foi trazido e foi ressignificado por um biólogo inglês britânico chamado Rupert Sheldrake, tá? Então, anota aí. Rupert Sheldrake, tá? Rupert Sheldrake. Esse biólogo inglês, ele se ressignificou, ele trouxe esse conceito dos campos morfogenéticos. Mas que diabos é isso? Né? O que são esses campos morfogenéticos? Basicamente, tá? Então, assim, me olhem com o coração, por favor. Me olhem com o coração. Eu gostaria de passar o dia inteiro explicando, às vezes não tem como, tá? Mas ele basicamente explica o quê? Que tudo, em volta de tudo, existe um campo de informação. E ele não está se referindo aqui aos campos energéticos, tá? Como a gente conhece, a aura, os sete corpos, enfim. Não, ele não está se referindo a esses campos energéticos ou espirituais. Ele está se referindo sim a um campo de informação. Então, ou seja, tudo, eu, você, isto daqui, existe um campo de informação. Essa informação, tá? Ela é captada quando nós abrimos uma constelação familiar, quando nós vamos trabalhar com a constelação familiar, seja em grupo, seja individual, presencial, seja individual online, né? Hoje, muitos atendimentos que eu faço são online, é aberto esse campo. Então, como é informação esse campo, não tem tempo e espaço, você se conecta a esse campo, tá? De uma forma simples. E é o que ocorre, você obtém essas informações. Então, muitas vezes que você vê um grupo de constelação, o constelador falando, olha, fala para fulano, olhe para mim, né? Eu te vejo, eu sigo você, eu aceito seu destino. Tem frases que a gente utiliza dentro da constelação que são frases de cura. As pessoas falam assim, mas são frases já marcadas? Não, existem algumas frases que já são mais clichês, que a gente usa com muito mais frequência. Mas são frases que vêm do campo de informação daquela pessoa que está constelada. Eu posso depois, até amanhã, fazer uma outra live explicando exatamente como que funciona o campo de informação, como que funciona a partir do momento que começamos a trabalhar com a constelação familiar. O que acontece ali? Que movimento é aqui? Uma ótima ideia de live. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado pela dica. Uma ótima ideia. Eu vou preparar esse tema para amanhã ou depois. Mas, enfim, o que eu quero colocar para vocês é que a constelação familiar ela vai trazer, né, realmente essa compreensão. Gente, deixa eu fazer antes de eu continuar, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tem gente falando aqui que o áudio tá baixo. O áudio tá bom para vocês? Vocês estão me ouvindo direito? Só responde aí, oizinho, tá ok? Só para saber se eu preciso mexer em alguma coisa aqui para aumentar o áudio. Porque eu estou usando o áudio do celular. E ontem ele teve um momento que estava bom, depois ficou ruim, depois ficou bom de novo. Aí eu não sei se vou ter que colocar microfone ou não. Bom, eu estou continuando a falar aqui, tá? E se vocês perceberem que o áudio não está legal, me comentem. Agora, se é uma outra pessoa, dá uma olhada no telefone de vocês, de repente é aí, né, o som e tal. Enfim, tá bom? Deixa eu ver o que o pessoal colocou aqui. Dani Furlan. Parabéns pela explicação, você é ótimo para esclarecer tudo. Obrigado, Dani, brigadão. Olha, gente, eu garanto para vocês que tudo que é relacionado à constelação, ao mundo do desenvolvimento humano, principalmente a constelação familiar, eu explico sempre com muito carinho mesmo, com muito amor, porque realmente é algo que eu tenho uma paixão enorme, e eu vivo essa minha paixão. Hoje eu posso dizer que eu vivo a minha paixão, tanto nas formações, nos cursos online que eu estou montando, nos cursos profissionalizantes, que eu digo profissionalizantes, que é para profissionais, nos cursos que são para leigos, né, que são aquelas pessoas que não querem se profissionalizar, mas querem compreender as constelações, como o campo Advanced, né, que é um grupo específico para tratarmos de fundamentos da constelação familiar, da filosofia sistêmica, que, gente, isso traz um enriquecimento enorme para a nossa vida. Mas você está vendendo? Não é que eu estou vendendo, né, gente? Mas eu tenho que falar, é o meu trabalho também, né? Mas aqui o meu interesse é passar o conteúdo para vocês nesse momento, tá? Mas vamos lá. Agora, deixa eu ver. Tá, isso aqui eu já expliquei o que são. Tá, agora é o seguinte, tem uma pergunta que eu vou colocando aqui, senão eu perco. Eu vou falando tanta coisa que eu me perco. Eu coloquei um roteirinho aqui do lado, não sei se vocês vão conseguir ver. Não, aqui não tá tela. Tem um roteirinho aqui para eu não me perder, né? Porque é muita informação e às vezes a gente vai falando um monte de coisa. Mas assim, né? Qualquer pessoa, né? Vamos supor, você não conhece uma constelação familiar.
né? Você não conhece, nunca ouviu falar numa constelação. Quer dizer, você ouviu falar, mas nunca presenciou uma constelação familiar, um grupo de constelação familiar. Eu posso ir em qualquer grupo, eu tenho que tomar algum cuidado, eu tenho que fazer alguma reza brava, colocar um terço, Maria, colocar uma Bíblia embaixo do braço, colocar um kippah, alguma coisa. Não, não precisa fazer nada. É só você ir. Mas, com o seguinte pensamento, ir com a mente aberta, ir com a mente de permitir-se absorver tudo o que aquela constelação no qual você vai apenas observar tem para mostrar para você. Você fala assim, como assim tem para mostrar para mim? Eu não estou indo lá constelar, eu não estou indo lá colocar um tema. Como é que isso vai mostrar alguma coisa para mim? Não explica, me explica, né? Nós percebemos isso, tá? Inclusive não só eu só que falo. Se você pegar aí Isabela Couto, né, a Elza Carvalho, Simone Arrojo. Simone Arrojo é minha colega de trabalho, Isabela Couto, as três eu sigo muito, gosto muito, muito do trabalho delas. A Simone eu já tive o prazer várias vezes de encontrar com ela na rádio, trocar umas ideias. A Isabela, às vezes eu troco algumas ideias com ela no Instagram. Adoro o trabalho dela. E Elza Carvalho é um amor, né? Se vocês não conhecem, procura no YouTube, Elza Carvalho é um amor, a gente explica muita coisa, é muito, muito gostoso ouvir as três falando, né? Cada um tem a sua linha, a sua forma de falar, mas as três falam de uma forma muito bacana. E o Cosímia também, que é finíssimo. O que eu quero dizer é o seguinte, quando nós vamos numa constelação, nós temos que ir com a mente aberta, tá? Por quê? Quando nós percebemos que tudo que ocorre numa constelação e aquelas pessoas que vão ali na constelação familiar, elas estão indo ali porque elas deveriam estar ali. E tudo que vai ser mostrado ali, de alguma forma, vai servir para você. Sabe aquela coisa assim, nossa, eu fui só para ver, mas aquela constelação que foi feita para outra pessoa me caiu como uma luva, eu consegui compreender tudo? Bom, gente, é exatamente assim que funciona. Quando mesmo que você não vá constelar, né? Quando eu falo constelar, é o termo que a gente utiliza para tratar de uma questão, tá? De uma questão dentro da constelação. Então, mesmo que você não vá constelar, quando você entra na constelação familiar, num grupo, tudo aquilo que você está vendo, aquilo serve para você. De alguma forma, aquilo vai servir para você. E já aconteceu várias vezes em grupos, né? Quando eu sempre tenho uma vez por mês eu faço um grupo beneficente de constelação familiar em Bragança Paulista, na cidade de Bragança Paulista, e às vezes vai 20, 30, 40 pessoas lá. Ele é totalmente beneficente, né? Para ajudar realmente aí uma instituição. E às vezes lá levantam 5, 6, né, pessoas com uma questão. E aí eu vou trabalhando cada uma dessas pessoas, né, e escolho lá uma pessoa para fazer constelação. Faz a constelação com aquela pessoa, de repente, quando acaba a constelação, eu pergunto, bom, dessas 5 pessoas, né, 4, né, alguém mais ainda tem questão? Daquelas 4, já 2 já abaixam a mão, né, e eu pergunto, o que aconteceu? Não, essa constelação que você fez aí para essa pessoa, para mim, caiu com uma luz, eu consegui compreender tudo. Aí você fala, é racional? Tem como você explicar isso? Não tem. Não, você não vai conseguir explicar. Você simplesmente vai compreender. A ficha vai cair e você vai compreender de uma forma muito clara. E, obviamente, depois que nós passamos por uma constelação familiar, existe um processo, um movimento que vai acontecendo de ressignificação, de mudanças internas no nosso inconsciente e também por uma questão de ressonância, tudo que está à nossa volta, você começa a perceber essas mudanças. Só que não é do dia para a noite, né? Tem um tempo. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu, né, o seu estágio, o seu processo. É como uma cebola. Aquilo vai se cascando, aquilo vai se movendo, até o momento que você consegue, enfim, resolver ou então compreender aquela questão. Aquilo vai se reverberando por muito, muito tempo na sua vida, tá? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vão colocando aqui nos comentários. Então, se alguém quiser compartilhar também aqui comigo, compartilha um bate-papo rápido, tá? Essas são as lives do Papo Sistêmico que eu estou fazendo agora todo dia. Ainda só não defino o horário. Talvez fique de manhã, mas ainda estou definindo o horário, tá? Bom, vamos lá. Agora sim, só existe constelação em grupo? Só existe essa técnica? Não, né? Você tem a constelação em grupo, que a constelação em grupo, ela nada mais do que o constelador, o cliente e outras pessoas que nós chamamos de representantes, né, ou observadores, que estão lá para observar, para vivenciar aquela constelação. E dessas pessoas que não têm nenhum vínculo com o cliente, se tiver vínculo com o cliente,
Normalmente nós orientamos a não participar no sentido de representar a constelação. Pode observar, pode ver, mas não é aconselhado que vai, por exemplo, eu vou constelar uma pessoa e essa pessoa levou o irmão, né? Não é interessante que o irmão seja um dos representantes dessa pessoa na constelação em grupo. Por quê? A tendência dela é que ela vai querer levar aquela constelação, né, para algo com uma solução Disney, que eu brinco, né? Que é algo do tipo assim, ao melhor resultado perante os olhos dela. E quando a gente fala de constelação, quando a gente fala de terapia breve voltada à solução, não é somente as pessoas pensam assim, então eu vou lá para tratar meu casamento e no final eu vou estar abraçando meu marido ou minha esposa, enfim, vou estar me abraçando ali e vai estar tudo lindo, maravilhoso. Não, às vezes a solução é cada um com o canto. E aí você fala, como? Como assim? Às vezes o mais equilibrado é cada um com um canto. É cada um se respeitando e cada um com um canto. Às vezes acabou mesmo, ciclo início, meio e fim. Pode ter acabado. Entende? Então a constelação não vai trazer só essa questão linda, no final é tudo beijos, abraços. Não, às vezes não é assim. Às vezes o final, né, que a gente fala, o final do movimento, porque a constelação, o final da constelação ali, física, né? Porque ela continua acontecendo na vida da pessoa. Mas às vezes é cada um com um canto. E tá tudo bem, tá tudo em ordem, tá tudo certo, porque era o melhor, era a solução para aquilo. Sabe? É mais ou menos assim. Às vezes a solução para tratar de uma doença X é você tendo que operar e tirar um pedaço do seu órgão. Às vezes essa é a solução. É a solução que você gostaria? Não, mas com certeza é a melhor. Tá? Dentro. E aí, a partir disso, você vai ter suas compreensões, seus processos, para poder absorver e aceitar isso na sua vida, tá certo? Bom, agora, eu falei, né? Só existe constelação em grupo? Não. Você tem as constelações individuais, né? Que a constelação individual é você com um terapeuta, que aí normalmente você utiliza bonequinhos assim como esse daqui, ó. Tá vendo? Você utiliza bonecos como este, né? Que são bonecos que você coloca no campo, aí você fala, mas esse boneco se mexe? Não, não é que o boneco vai se mexer. Mas você consegue ver os movimentos do boneco, você vai utilizar os bonecos para criar uma representação visual, né, daquilo. E a nossa mente, ela precisa dessa representação visual. Por isso, principalmente por isso, que é sempre sugerido, tá, que não pode se constelar para outra pessoa, salvo raras exceções, com casos muito específicos, que aí eu posso vir em outro momento falar dessa live. Mas o que eu quero dizer é assim, você não pode constelar para outra pessoa, eu vou constelar para aquela pessoa porque ela está passando por um problema e eu quero resolver a vida dela. Sai desse papel, você não é cuidador dela, você muito provavelmente não é a mãe dela, e mesmo que seja mãe, provavelmente aquela pessoa é uma pessoa adulta, que tem consciência, tem discernimento e maturidade para lidar com os próprios problemas sozinhos. Então, a constelação nos ensina a lidar como adultos, a sermos adultos e olharmos para os adultos como adultos também, que é o que muitas pessoas acabam não fazendo e acabam se colocando de uma forma inconsciente, né, numa arrogância que ela se põe maior que aquela outra pessoa, tá? Então, existem vários tipos de constelação, né? Eu falei do grupo, falei da individual, e você tem individual online, que você faz assim, online, né? Você não vai fazer pelo Instagram, a gente pode até fazer movimentos sistêmicos aqui, mas você não vai fazer pelo Instagram, você faz pelo Skype, faz pelo WhatsApp, faz pelo Zoom, de preferência não, sempre com vídeo, tá? Você até pode fazer uma condução de uma constelação, mas aí você precisa realmente ter prática, ter vivência, tá? Porque é prática, né? Não é uma questão só de você saber como é que faz, é prática mesmo. Constelações na imaginação. Então, você pede para o cliente fechar os olhos, ele fecha os olhos, imagina isso, imagina aquilo, e você vai conduzir, porque você também está absorvendo e vendo as informações que esse campo familiar do cliente está mostrando, está se colocando, tá? Deixa eu ver quais são as outras questões que eu coloquei aqui. Eu não sei quanto tempo já foi de live, mas deve estar deve ter mais uns 15, 20 minutos mais ou menos. Deixa eu ver se já não pulei mais nada aqui. Agora, sim, tá. Agora, o que eu coloquei aqui é, quais são, de fato, os benefícios que a constelação familiar pode trazer para mim na minha vida, independente se eu vou trabalhar ou não. Bom, se você não vai trabalhar com a constelação, ela vai trazer todos os benefícios possíveis e impossíveis para você. Você fala assim, como assim, mas você falou que esse negócio é mágico? Eu não estou falando que é mágico, mas ela faz muita mágica, tá? Por quê? A constelação familiar, ela tem um poder
de transformação interna muito grande. E não é um poder de transformação que eu vou ficar martelando na tua cabeça até você acreditar naquilo. Não. Na verdade, quando a gente conduz um grupo de constelação, você não diz nada, na verdade. Você não vai falar, é assim, é assado. A pessoa vê por si só, ela presencia, ela compreende aquilo e tem as observações dela. Ela fala, caramba, eu não tinha pensado dessa forma, eu não tinha visto por esse ângulo. E aí, quando ela começa a ver, a ressignificar a forma de ver, a forma de olhar, a forma de tomar, de incluir, o que ela fazia, deixava de fazer, é que ela começa a ter as compreensões. Então, eu sempre falo, né, por exemplo, hoje, pelo menos nos meus grupos de formação, pelo menos de 30% a 40% dos alunos estão lá para desenvolvimento pessoal. Não estão lá para trabalhar com as constelações. Estão lá para entender as constelações, para trazer esse movimento para a sua vida e mudar. Então, é muito comum as pessoas fazerem uma formação de constelação e elas entram de uma cor e saem de outra, né? Elas se transformam completamente, elas saem assim completamente transformadas, porque muda, porque mexe, vai mexer com o seu inconsciente e vai mexer de uma forma saudável. Muitas vezes vai ser doloroso, porque você vai falar, nossa, aquilo mexeu, estava guardado, achei que não tinha nada, e de repente aquilo desabrocha, aquilo se cura, se transforma e você consegue ter muitas curas físicas, emocionais, espirituais, financeiras, saúde, enfim, todo tipo de qualquer que você possa imaginar de curas que você vai ter, tá? Então, a constelação familiar, ela sempre vai te trazer muitos benefícios, ela sempre vai te trazer muitas compreensões. Então, eu recomendo verdadeiramente para você aqui, participe de grupos de constelação. Eu, particularmente, não tenho costume de fazer grupos, né, semanais, até porque minha vida hoje não comporta isso. Eu tenho muitas formações, eu tenho workshops, às vezes eu viajo muito fazendo workshops, então eu não consigo. Mas, por exemplo, quer participar de um workshop meu? No início do vídeo eu falei como participar e os dias, datas, então volta lá, ou então depois no YouTube você vai ver direitinho. Mas participe de workshops, né, como os que eu faço de imersão de 8 horas, ou então participe de grupos que são de 2, 3, 5 horas, são grupos mesmo abertos, tem em São Paulo, em Uberlândia, tem praticamente em todo lugar tem, né? Vá ver, vá assistir, né? Ah, não tem que fazer hoje, vai num grupo de constelação, se abra isso, mas quando você for, vá de mente aberta, para que você realmente absorva tudo que vier desse grupo, que vai te trazer muitos benefícios, tá? Vamos lá. Agora, onde que mais coloquei? Aonde mais, que eu separei algumas perguntas últimas aqui, onde mais constelações solares podem me ajudar? Já falei. Vai fazer uma formação. Ah, tá. Aqui, gente, eu tô colocando, mas não é porque eu tô fazendo jabá para minha formação, não, tá? Mas assim, tem muita gente que pergunta, vale a pena fazer uma formação? Vale pelo que eu acabei de dizer. O processo de transformação que você vai trazer para a sua vida pessoal, financeira, profissional, saúde, relacionamento, tudo é muito grande, muito grande. Agora sim, tá? Ok, isso vai me agregar pessoalmente, isso vai me agregar, já entendi, mas se eu sou de outra área, né? Eu sou advogado, eu sou professor, eu sou psicólogo, né? Ou vamos pegar uma outra área, né? Que não tem tanto a ver com o desenvolvimento humano nesse sentido, mas assim, eu sou engenheiro, eu sou policial, eu sou, enfim, qualquer profissão. Vale a pena fazer? Claro que vale. Você não tem noção das mudanças, das transformações que essa formação, que essa vivência que você vai passar pelas constelações familiares vai trazer na sua vida. E você muda, gente. Não é balaço. Se tem alguém aqui que já fez constelação familiar, ou que já fez uma formação, ou que já é formado, deixa o depoimento aí. Vocês mudam, a pessoa muda, ela muda a forma de ver, ela muda o conceito, parece que as coisas se abrem para ela, parece que ela começa a aceitar mais a vida. É claro, não é que você fez uma formação e já depois que você fez, tudo já mudou. Não, não é. Mas o que acontece todos os processos, todas as vivências, a imersão que você tem dentro de uma formação, especificamente falando de formações, são tão profundas, são tão enraizadas e vão mexer tanto com você que você tem mudanças extraordinárias na sua vida. Você muda comportamento, você muda a forma de olhar para as coisas, você fica mais tolerante, você fica mais paciente, você trata a depressão, você trata a ansiedade, você trata... Não quer dizer que ela vai substituir, veja só, tá? Eu vou frisar bem isso. Ela não vai substituir, tá? Qualquer outro tipo de terapia, ou metodologia, ou médico, não. Mas ela vai complementar de uma forma muito absurda, fantástica na sua vida, tá? Então, se você é de outra área,
Faça uma formação. Não estou dizendo para fazer comigo. A minha formação abre agora, dia 5 e 6 de outubro. Mas faça uma formação, tá? Desde que seja uma pessoa séria, um profissional sério, uma pessoa que segue aí, né, as métricas, a filosofia que Bert Hellinger trouxe, né, que tem mais de 50 obras espalhadas. Então, assim, vai fazer, mas procure um profissional que tenha pelo menos uma referência, que tenha uma autoridade, que tenha aí, né, que tenha pelo menos um site, um blog, um canal, vídeo no YouTube, enfim, que pelo menos você possa garantir essa dinâmica, essa filosofia com ele, tá? Agora, como que eu, né, fora o constelador que eu sou, o trainer em constelação que eu sou, como que eu utilizo as constelações na minha vida, né? Por exemplo, como coach ou como líder de grupo, enfim. Como que eu faço isso, gente? Quando você entende, tá? Isso são palavras, inclusive, de boa parte, não, de 100% dos grupos de formação, né, dos alunos, né? Quando você entende, você compreende o fundamento das 3 leis, pertencimento, hierarquia e ordem de equilíbrio, dar e receber, você por si só já começa a mudar muita coisa na sua vida. Você começa a transformar a sua vida de uma forma muito absurda. Por quê? Porque você começa a ter um outro ponto de vista. Você começa a enxergar as coisas do ponto de vista. Não é que você vai ficar zen, né? Que tudo vai ficar maravilhas, né? Que você vai ficar, nossa, agora eu sou zen, sou iluminado. Não, gente, não tem nada a ver com isso, não. Tá? Você vai continuar tendo suas raivas, você vai continuar tendo suas frustrações, você vai continuar tendo seus desesperos, seus medos, mas você vai saber lidar com isso de uma forma muito melhor. E sem contar que muitas das crenças, medos que você tem, que são inconscientes, que você não sabia, você acaba tratando eles, você acaba trabalhando e se fortalecendo, não permitindo mais que esses medos, emoções contaminem você, controlem você. Então isso traz uma mudança muito, muito grande na sua vida. Tá certo, gente? Gente, olha, deve estar para acabar, eu não quero me estender muito agora, porque se alguém tiver pergunta, questão, põe aí, que eu respondo, tá? Mas eu não quero estender muito, que muito provavelmente já deve estar dando 60 minutos aí, e se der 60 minutos o Instagram interrompe a gravação, eu perco a gravação, vocês perdem a live, e aí a gente não consegue. Deixa eu ver se tem pergunta aqui para cima. Pessoal, eu vi que o pessoal, mas acho que eu respondi. Não, acho que eu acabei respondendo. Bom, não tem perguntas. Bom, se não tem perguntas, ou é porque eu expliquei muito bem, ou porque ninguém está com dúvida, ou porque o pessoal está com medo de perguntar. Eu vou ficar com a primeira, porque eu expliquei muito bem, porque eu sou um cara otimista. Mas, gente, eu quero deixar um beijão enorme para cada um de vocês que está me assistindo ao vivo agora. Para você que está me assistindo agora já, depois de gravado, essa live vai ficar por 24 horas aqui no Instagram. Ela vai subir, muito provavelmente, se não der nenhum problema, ela vai subir para o YouTube, então vocês vão poder ver isso no YouTube na íntegra, tá certo? E, gente, me segue aqui no Instagram, faça parte do Grupo Campo, né? O Grupo Campo é um grupo no Telegram, é um grupo no WhatsApp, de estudos sobre constelação familiar, totalmente gratuito, tá? Eu estou lançando agora o Grupo Campo Advanced, que é um grupo pago, um curso super benefício, valor-benefício, custo-benefício bem acessível, tá? No qual vocês vão poder se aprofundar mais na filosofia sistêmica, independente se você vai trabalhar com ela ou não, mas vai trazer muito valor para a sua vida, tá? E no dia 21 de julho eu estou em São Paulo, no dia 13 de julho eu estou em Uberlândia, no dia 11 de julho eu estou em Etapá, se eu não estiver enganado, tá? Com imersões e workshops de constelação familiar, tá? No YouTube, se inscreve no meu canal no YouTube, é só colocar Alex Nielsen em constelação, Alex Nielsen que aparece, são vídeos diários de constelação familiar. E sexta-feira agora eu estou ao vivo na Rádio Mundial com o meu programa Despertar Emocional, no qual eu falo sobre as constelações familiares, tá bom? Deixa eu ver aqui, a Irleis Nakai. Minha filha de 9 anos pode constelar? Até pode, tá? Mas tem que se entender o contexto. Tá? Teria que entender o que ela quer constelar, se é ela realmente que quer constelar ou se é você que quer que ela constele, tá? Então, assim, até é possível. Se o terapeuta percebe que a criança ela tem um nível de maturidade, que ela realmente existe algo ali, então tem que ser analisado o contexto. É possível, não tem problema, né? Obviamente a mãe tem que estar junto,
né? Mas aí tem que ver, porque às vezes não é nem uma questão de constelar a filha, às vezes é a própria mãe ou o pai que tem que ser constelados. Mas enfim, tem que entender o contexto, mas via de regra é possível sim, tá? Mas como eu falei, tem que se entender muito bem o contexto, por que ela quer constelar, se é realmente ela que quer constelar e não é a mãe que está empurrando a filha para uma constelação, enfim. Agora, eu posso constelar a minha filha de 9 anos? Pode também, dependendo do contexto. Tudo tem que ser analisado pelo terapeuta, pelo coach, que seja, o contexto, tá? Quais são os motivos, o que está se buscando, para compreender se a constelação ela vai ou não, né, ser o legal para ela nesse momento. Eu que quero, eu não entendi, TDAH. Ah, tá, entendi, tá, TDAH, tá bom. Eu já constelei. Tá, você já constelou o TDAH, é isso? Ó, faz o seguinte, para não. Eu acho que a transmissão ela vai encerrar. Daqui a pouco a transmissão vai encerrar aqui. Bom, como eu já dei os recados finais, dá para a gente conversar por último aqui. Eu quero, ela tem TDAH, eu já constelei. Olha, se você já constelou isso, tá? Teria que entender o contexto, se foi isso constelado, se foi visto outra questão na sua constelação referente à sua filha, tá? Agora, colocar ela para fazer a constelação sem que ela queira, com 9 anos, mesmo que fosse mais velha, eu não aconselho. Se ela não quer, se ela nem sabe o que vai acontecer, eu não aconselho. O que eu aconselharia talvez assim, olhando, né, observando pelo contexto que você está me passando agora, tá? Eu precisaria conversar com você, entender, né, qual é toda a história, todo o contexto que está por trás. Mas, aqui, antemão, eu sugeriria, né, comece a levar ela em mais grupos de constelação, né, para que ela frequente junto com você grupos de constelação. Só o frequentar ou observar grupos de constelação já vai ajudar bastante ela, tá bom? Bom, gente, Irlei, se você quiser, me manda um direct, tá? E a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, para eu te orientar, explicar, tá? E você, muito obrigado mais uma vez por ter ficado aí comigo. Você que está vendo agora depois de gravado, um beijão para vocês. Deixe o seu curtir, compartilha, marca aquele seu amigo que vai fazer realmente essa live, vai fazer uma diferença para ele, tá? Compartilha com seus amigos aí. E a gente se vê amanhã numa próxima live. Ó, agora meio-dia sai vídeo novo no meu canal lá da Rádio Mundial. Beijão para vocês. Até mais. Muito, muito obrigado.